Agora, doutor Jorge Pio, existem os prazeres físicos, existem os prazeres espirituais. O que diferencia um do outro? Então, voltamos lá. O hedonismo não é nada disso que se pensa que é. Hedonismo é o hedon, quer dizer alegria, felicidade, é exatamente cultivar as coisas da alma. Na realidade, nós ainda estamos muito presos às coisas que são visíveis, as coisas materiais, aquilo que impressiona os sentidos. E a filosofia, já de muito tempo, já vinha dizendo que o que nós vemos não existe. E o que nós vemos não existe. E o que não vemos é que existe. E isso, hoje, a ciência comprova essa veracidade desse fato. Se a gente pensar do ponto de vista da física moderna, da física de alta energia, para essa mesa aqui de frente de nós, essa aqui é apenas uma reunião de energia, de fluxos eletrônicos que estão aqui. A ponto de que, se um espírito, né, ou desencarnado ou encarnado, pode atuar sobre a matéria e produzir fenômenos que praticamente, aparentemente, seriam impossíveis, né? Chico Xavier, Mirabel mesmo, produziam, por exemplo, pegar dois aros de ferro e, num ato rápido, desmaterializar e fazer que os dois elos ficassem um dentro do outro, sem nenhuma mágica, com uma coisa absolutamente desmaterialização e materialização. O que é o efeito da mente, da força psíquica, que aí não tem nem influência mediúnica, é a própria ação do próprio indivíduo, da própria alma do indivíduo, a capacidade do indivíduo de produzir esse fenômeno, é o efeito físico, não é? Quer dizer, que é uma coisa perfeitamente natural. Allan Kardec nos fala que não existe nada que não seja natural, tudo é natural. E se nós reportarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no capítulo, no item 8, se não me falha a memória, do capítulo 3, ou do capítulo 2, quando Lázaro fala da lei do amor, né? Que ele diz que no princípio nós temos instintos, depois mais evoluídos, não é? Mas aí decaídos, temos sensações, temos as impressões da matéria. Mas vai evoluindo isso e a gente se recupera e a gente encontra o sentimento. E ele começa essa lição dizendo assim: o amor sintetiza a doutrina de Jesus toda inteira. Então o prazer está no amor, não é? Por quê? Mas para chegar ao amor é preciso passar pelo instinto, é preciso passar pela sensação, porque o instinto é a semente da virtude, a semente do sentimento puro que vai se instalar. É impossível uma grande árvore sazonada de frutos sem uma pequena semente minúscula e muitas vezes imperfeita. Agora, doutor Jorge Pio, como fazer para dinamizar as virtudes? Para nós termos virtudes na vida, é preciso muito esforço? Não. É preciso só vontade? Ou tem que deixar brotar de dentro? O que a gente faz? Os espíritos dizem assim, que bem poucos esforços poderíamos que fazer. Está lá pela pergunta 910, por ali, mais ou menos, quando fala dos vícios e das virtudes, dizendo que os esforços são muito pequenos, não são esses esforços tão grandes assim. E o primeiro passo que a gente tem que tomar é reconhecer o defeito. Porque se eu não reconheço a dificuldade que eu tenho, como é que eu vou poder restaurar? E, na realidade, é preciso voltar a compreender uma coisa. No passado, a gente dizia assim, temos que extirpar de nós essas mazelas. Ninguém pode matar alguém que convidou para o seu universo. Você convidou um ser vivo para dentro de você, porque o defeito
é uma virtude mal resolvida. Eu exemplifico. A pessoa pode gostar de guardar dinheiro e ser econômica. Isso é uma virtude. Mas se ela exacerba isso e guarda dinheiro excessivamente e para coisa nenhuma, ela vira um argentário, um avarento. Então a avareza pode se transformar numa virtude. E quase todas as virtudes são originárias de defeitos que foram acomodados a uma coisa muito tranquila, que é a disciplina e a vontade. E a vontade não precisa ser tão grande assim, porque na medida em que nós reconhecermos que somos espíritos imortais e que a vida na Terra é apenas uma passagem transitória, né, da qual nos desincumbiremos bem ou mal, dependendo do nosso planejamento e da nossa força de mantermos-nos no caminho correto, e que é muito fácil também saber qual é o caminho correto, basta que a gente analise se fosse que aquilo que fazemos, se fosse feito conosco, a gente ia gostar, né? Se você faz alguma coisa que possa alguém se sentir desprezado, menosprezado, vilipendiado, roubado em alguma dos seus valores, você está praticando o mal. E como que eu sei que eu estou praticando bem? Quando eu me conduzo de maneira que, se fosse feito comigo da mesma forma, eu acharia bom. Então, essa é a lei áurea, né? Fazer aos outros o que queres que te faça. Agora, doutor Jorge Pio, como nós podemos construir bons hábitos na nossa vida? Muitas vezes nós estamos com uma vida desequilibrada, aí nós damos uma parada, não, eu quero conquistar coisas boas na minha vida, eu quero ser feliz. Como criar esses bons hábitos? A primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente isso que você falou, parar e refletir, né? Refletir, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou produzindo? E nós sabemos que as virtudes, elas não se fazem, não nascem assim no assodamento. A conquista das virtudes, me dizia uma vez uma entidade espiritual, que é uma coisa paulatina, gradativa e que necessita de um trabalho constante. Agora, essa mudança de hábitos começa por coisas pequeninas. Eu já contei aqui uma vez que certa vez eu estava na minha casa, quando eu morava lá no Projeto Asba, eu estava montando o Projeto Asba e morava lá dentro, e eu tinha uma moça que eu morava sozinho lá, e eu tinha uma moça que limpava. E eu, de manhã, você a meditar, assim, meu Deus, eu queria tanto evoluir espiritualmente, o que eu devo fazer? E aí tive uma intuição. Aí veio assim na minha cabeça aquela coisa que o Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Você quer saber se uma ideia é sua ou não? A ideia de fora, parece que alguém está falando com você, não é? Aí aquela coisa falando assim, por que você não começa varrendo a casa? Aí eu falei assim, pois é. Aí fui lá e peguei a vassoura e comecei a varrer a sala. Aí a moça veio, doutor, por favor, isso não faz, minha filha, não atrapalhe minha evolução espiritual. Então, pequenas coisas, cuidar de si mesmo, não ser parasita dos outros. Se você pode pegar um copo d'água, por que você vai chamar o outro para pegar para você? Muitas das vezes a gente está cansado, está com fadiga. A gente já acorda cansado, parece que nem dormiu. Mas se a gente se levanta e se movimenta, o cansaço passa. Então, o trabalho constante, a dedicação ao trabalho, e os espíritos dizem isso, o trabalho é uma bênção, né? Trabalhar sempre, muito, preferencialmente com abnegação. E aí vem uma coisa da introdução do programa aqui, que eu fiquei prestando atenção. Assim, a agitação do dia a dia nos afasta. Depende. Talvez a agitação do dia a dia, se ela for feita com o pensamento voltado para a prática do bem, abnegadamente, ela vai produzir frutos sazonados. Porque nós podemos andar com o pé sobre o solo da terra, e temos que andar, porque ninguém pode andar nas nuvens, com os pés nas nuvens, ou de cabeça para baixo.
mas temos que ter o pensamento e o coração nas regiões infinitas do bem e do amor. Muito obrigada, doutor Jorge Pio, pela sua presença no nosso programa. Deus te abençoe, a todos nós.